Pode começar. Olá, pessoal, tudo bem? Quanto tempo, né? Nosso trabalho, meu e de Fábio, nós vamos falar sobre a parte de antifúngico e antivirais, tá bom? Eu vou estar dando começo pela parte dos antivirais. Isso aqui, perfeito. Deixa eu só dar um pequeno zoom aqui. Tá. Começando assim, vou dar um pano de fundo, né? Para que nós possamos entender o que é a parte de vírus, né? Vamos dar um pequeno. Vou dar um pequeno exemplo rapidinho para vocês, né? Os vírus, eles são agentes infectuosos, eles são compostos, né? Por material genético, né, de DNA e de RNA, que se representam sobre mais diversas configurações, né? Como cadeias de ácidos nucleicos, né? Duplas simples circulares ou até mesmo lineares, né? Geralmente eles podem ser completos ou incompletos, pode ser e muitas vezes é encontrado como variado, né? De acordo com cada família que eles representam, né? Alguns eles são um esquema um pouco mais enrolado, sobre um núcleo composto de proteínas, né? É um pano sobre essa parte, né? As principais doenças, né, dos vírus de DNA são esses que estão na tela para vocês, pessoal, né? A herpesvírus, a catapora, a herpes labial, a febre gangliolar, né? O adenovírus, a dor, geralmente com a dor de garganta, a conjuntivite. O interessante, né, justamente quando nós estávamos ali falando sobre a parte do Covid, né, que também faz parte aí a medicação que é o antiviral. Doutora, pode passar para o próximo? Isso, aí temos as principais doenças virais, como eu estava falando, né? O vírus da rubéola, né? O rodavírus, que é o da raiva, né? Os vírus da questão da parte de hepatite. E pro próximo, doutora, eu tô um pouco perdido para tudo. Sim. Qual que é o antiviral ideal, né? Devemos, assim, sempre o que eu entendo, geralmente, que eles são como antivirais ideais. Geralmente eu quero falar sobre a vacina, né? A vacina, na verdade, o que acontece, né? Ela vai fazer uma produção de anticorpos, né? E tornar todo o organismo imune ou mais resistente a esse vírus, né? Geralmente aí algo ideal, um antiviral ideal seria mais ou menos essa a principal função dele, né? Qual que são os principais métodos de combate, né, para as viroses, né? O vírus atenuado, inativado, né, ou recombinado, né? Geralmente eles produzem, né, antígenos mais capazes de se replicar também. E a vacina, ela vem como assim uma ajuda para essa parte, né, de antivirais, né? O alvo de terapias, né, seria o primeiro, que seria o ciclo de replicação viral, a absorção do vírus na célula, a penetração do vírus desnudado, né, a replicação dos componentes virais e a maturação e a montagem da liberação desse vírus, né? Próximo. Tudo bem. Tudo bem. Deixa eu voltar aqui.
E aí a questão das partes, nós temos a questão das classes, que são os inibidores de absorção, os inibidores de neuroimunidades, os inibidores de tripsina reserva, os inibidores de proteasas, inibidores de síntese de DNA e antinabólico. E os inibidores do DNA de polimerase. Eu vou falar para vocês sobre a questão dos inibidores de nucleicos da tripsina reserva, né? Eu vou só dar uma lidinha aqui para vocês e eu vou estar explicando aqui também, né? O mecanismo de resistência, né? Geralmente ele tem uma mutação primária, né? Essa mutação primária e secundária, né? Que é onde vai fazer a parte de codificar esse tricipase reserva, né? Ele é muito indicado também para a questão, principalmente para a questão do HIV, né? Os efeitos colaterais dele, geralmente, a questão são de semanas, né? A parte do tratamento, e geralmente acontece a parte de cefaleias, problemas gastrointestinais e fadiga e cefaleia também. Isso. Esse daí são alguns dos inibidores que eu estava te falando, que é essas medicações, né? Que é o abaclavir, o lanvandodina. Eu tenho, gente, um probleminha com a dicção. Isso, com a dicção. Obrigado, doutora. E a zudovodina e a estavudina. Né? Aqui, vamos lá. Saiu a apresentação do slide, hein? Voltou. Isso, doutora, pode passar para o outro, que vai ser a parte dos... Isso, exatamente. Vamos lá. Esses inibidores, eles são não anucleosídicos. Isso, né? E eles são Opa, eu tô perdido, doutora. Tá. Bom, eles se ligam às enzimas, na verdade... Uhum. Tá. Geralmente peraí. Uhum. Aqui. Bom. Geralmente eles vão se ligar. Geralmente essas enzimas elas vão se ligar, né, a transcripase reserva nos próximos locais, né? E para poder evitar, né, quando essa medicação, na verdade, que vai
fazer uma ligação de uma enzima tricipase com uma reserva próxima ao local de transcripático. Saiu. Ela vai, na verdade, o que acontece? Ela vai impedir que a mãe, que ela é infectada pelo vírus do HIV, ela possa transmitir vertical pela parte do umbigo para a criança. Então, na verdade, ela vai atuar ali bloqueando que essa criança ela tenha a doença do HIV. Pode passar para o próximo? Isso, pode passar esse. Eu queria falar sobre os inibidores de protease, né? E as principais indicações terapêuticas dele, né? O seu mecanismo de resistência, infelizmente ele é comum e ele acaba ocorrendo algumas alterações nele, né? Genotípicas, né? Bem específicas, né? E geralmente acontece que eles conformam com a parte da resistência fenotípica dos agentes encontrados, né? E por isso ele tem, acontece para esses pacientes, eles vão precisar de tratamento de imunoterapia, né? É o que mais vai ser indicado para eles, né? Geralmente acontece uma síndrome de redistribuição de acúmulo da gordura corporal. Os efeitos disso tudo, os efeitos diversos, eles acontecem de uma forma com um grande aumento, né, comitente dos níveis de triglicerídeo, né, que é o LDL, né, juntamente com essa tolerância à glicose, né, e a resistência à insulina. Tá? Para o próximo, que é a parte dos inibidores de protease, que são o saquinavir, o retonavir e o amprenavir, né? Esse daqui, os inibidores do DNA de polimerase, né? Conhecidos aí, vamos falar da famosa aciclovir, né? Um antiviral que muito comum no meio, né? Que se usa para diversas partes como tratamento, né? Um primeiro medicamento antiviral seletivo. Ele foi criado em 1975, né, a ciclovir. Então, não é um remédio tão antigo assim, mas também não tão novo, mas ele é eficaz, né, para muitas coisas, né. O seu uso ele pode ser administrado oralmente para imunos competentes e intravenoso para imunos comprometidos, né. Geralmente para herpes se usa muito a questão do aciclovir, né? Hoje nós temos aí a questão dele em parte de pomada, em questão de parte oral e a parte também IV, né? Que é intravenoso, né? Que ele se usa, né? Para herpes labial, conjuntivite, úlceras bucais, infecções gengivais, herpes zoster e catapora. Herpes zoster, isso aí. Próximo, né? Sobre a questão dele, sobre os efeitos diversos dele, né? Ele vai aumentar o nível de creatinina e ureia. Ele vai aumentar também a questão das enzimas hepáticas. Ele acaba fazendo uma diminuição do índice hematológico e erupções, febres, náuseas e vômitos, né? E sobre a parte dos antivirais, né, sobre o que eu havia explicado, eu tenho uma parte bem interessante também sobre a parte dos fármacos antivirais, que é sobre isso que eu estava falando, né? Que ele tem um rápido desenvolvimento de resistência com o tratamento dos fármacos, né? Com um efeito benéfico, né? A partir de uma parte inicial até a questão da parte a longo prazo, né? Sobre essa questão.
E agora vamos para o próximo, que seria a parte de antifúngicos, né? O Fábio, ele vai puxando aqui. Fábio. Opa, beleza. Então vamos falar aí dos antifúngicos aí, viu? Boa tarde para todos. Para quem não conhece, na verdade, mesmo antifungos, um antifúngicos ou antimicóticos. É uma medicação, né? Fungicida ou fungicitática, farmacêutica utilizada para tratamento e prevenção de micoses, doutora. É utilizado para tratamento de micoses, por exemplo, micose de pé de um atleta, ou uma ferida que vai gerar uma micose, ou uma dermatocitose, ou uma candidíase, né? Um exemplo de infecções sistêmicas, como meningite, infecções sistêmicas, meningite por Cryptococcus spp. E outras drogas são utilizadas para o tratamento, né? Através das prescrições médicas, e outros não estão disponíveis, como os medicamentos de venda livre. Aí eu vou falar aqui sobre micoses superficiais. Micoses superficiais, unicomicose, candidíase simples, não é tanto a agravante como a candidíase grave, como se pode se dizer, né? Pode passar, doutora. Micoses profundas, aqui no caso. Candidíase sistêmica, que eu tinha acabado de falar. Asperiglose pulmonar, são asperes no pulmão, e meningite criptocônicas. Pode passar. Fatores predisponentes à infecção são uso prévio de antibióticos, neutropenia, imunodeprimidos, AIDS, no caso, né? Uso prolongado de imunodepressores. São a série de medicações aí que tem que ser dos fatores predisponentes, né? O uso prévio, no caso, antibióticos, e outros medicamentos. Aí, anfotermicina B, que é um exemplo de medicação para o tratamento. Amplo aspecto, fungicida, MEC. Acaso liga-se à membrana celular formando poros, altera a permeabilidade. Seletiva, engosterol. Aí, resistência, ligamento ao ergonesterol e prejudicada. Outro exemplo é de droga nistatina, que é de tratamento. Estruturas semelhantes, anfotermicina, mesmo MEC de ação, cremes e supositórios. No caso, essa nistatina aí, ela é mais modo farmacêutico dela, como se diz, é modo de pomada, cremes para pele, para fazer a forma de tratamento, né, que é o tratamento de pomada. Infecções tópicas e cândida. Orofaríngea, no caso vaginal, né, pomada vaginal, creme para pele vaginal, um exemplo de que vai ter essa substância da nistatina. Vou passar. Outro exemplo é fucitosina. Amplo aspecto, estreito fungicida. Liga-se a timidilato, síntese, inibe a síntese de DN. Fluxossatina, 5, fluxoracil, seletividade, ser humano não capaz de converter resistência, administração isolada. No caso, ela não tem resistência e tem que ser administrada isoladamente de outros medicamentos, como podemos entender. Uso combinado. Flucitosinas, mais anfotericina e no tratamento da meningite, né?
tem que fazer o uso combinado da fluxocitocina e anfotericina. Tem que juntar os dois medicamentos para fazer o tratamento da meningite. Pode passar. Aí, griseofulvina. Esses nomes é meio complicado, viu, professora? Desculpa aí, viu? Que é meio complicado de se falar, viu? Estreito, espectro estreito. É o quê? É um fungicitático, infecções para o cabelo. É, interage com os microtúbulos fuso-acromáticos, interfere-se na mitose. Aí, disposito da pele recentemente formada queratina. Administração de 2 a 4 semanas para fazer a utilização da griseofulvina, uso da indicação no cabelo, né, no caso. Agora vamos para os azóis. Sintéticos e fungicitáticos. Amplo espectro, 2 grupos. Ele possui 2 grupos do grupo dos zóis, né? Unidazóis, cetoconazol e miconazol. Trizóis, intraconazol e fluxoconazol. No caso aqui, um exemplo dessa cetoconazol, eu já fiz o doença simples, né? É uma pomada que se passa na pele. A parte de questão de infecção, de Tratamento diário, né? Aí tem uma certa data, dependendo da sua infecção de pele. Aí esqualeno, Lanoster de ergosterol. Para passar. Bom, é isso aí que a gente finaliza o nosso trabalho, doutora. Peço a compreensão de todos aí. Desculpe qualquer coisa, viu? Só tenho a agradecer aí. Meu do Iago que fizemos aí. Pode falar. Com qual medicamento? Com cetoconazol, por exemplo? Que ele é outro inibidor. Não sei te falar, doutor. Pode dar uma ajuda aí? Anticonceptivo e um anticoagulante, né? Da medicação. Deixa... Para na gravidez, é contraindicado como assim, a senhora fala no ciclo da... Não me recordo, doutora. Uhum, tá. Se eu não me engano, no slide que eu vi, tinha relacionado a cardíaca também, né? Com alteração assim, se eu não me engano. Renal e essa outra que a senhora citou. Pode falar a fonte aí, que a gente fez a...
A senhora fala, a fonte é a doutora. Hein, Iago, você pode dar uma pesquisadinha bem aí, porque o Iago fez o trabalho, professora. E a gente junto que montou. Não sei se ele tá online aí. Eu não coloquei a referência no final. Deixei ela salva. A referência tá aqui. Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Tá na última, É. se não me engano, tá na última É, a fonte, tá na última página, se não me engano. é o Ranger de Farmacologia, quarta edição, doutora, que eu usei, e o Golan também, que é os princípios de farmacologia. É os livros Ranger e o Golan. Sim. Uhum. Uhum. A totosina, doutora, o mecanismo de ação dele está ligado, né, ao trimidato, né? É isso? Ah, tá. E é por isso que se faz o uso dela isolado, não? Justamente por conta de pacientes hepáticos e pacientes que têm isso? Sim, tá. Sim, tudo bem, doutora. Beleza, doutora. A gente não acrescentou tanta coisa assim também, com medo de não dar o horário para não ficar tão extensivo assim e tão enjoativo. A gente colocou mais as medicações principais que se utiliza, né? Para não ficar tão chato. Tá, tá. A gente vai colocar tipo, a gente vai retomar o trabalho e vai botar tipo um conceito aí de antifúngicos e antivirais para ficar mais facilitado aí para vocês entenderem.